Olá, pessoal, já pararam para pensar que às vezes o sucesso pode trazer um problemão? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num momento decisivo da igreja primitiva, um momento em que um crescimento espetacular, que era uma bênção, acabou gerando a primeira grande crise interna. E vamos ver como a solução que eles encontraram não só apagou o incêndio, como virou um modelo para a igreja até hoje. Para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos ver como o crescimento trouxe desafios. Depois, a gente entra no conflito específico das viúvas. Na sequência, vamos analisar a solução genial dos apóstolos, o equilíbrio entre a palavra e o serviço e, por fim, os resultados incríveis que essa decisão gerou. Vamos nessa? Então, para a gente sacar o tamanho do problema, a gente precisa primeiro entender o cenário. A igreja em Jerusalém não estava só crescendo, não. Ela estava se multiplicando, e rápido. Era uma bênção gigantesca, claro, mas que também trouxe um monte de problemas que ninguém tinha previsto. E é aqui que a coisa pega. O próprio sucesso da igreja, a coisa que todo mundo celebrava, acabou criando um ambiente perfeito para a primeira grande crise interna. É como se a estrutura da casa não tivesse mais aguentando tanto de gente que estava chegando. Agora vamos olhar de perto para o conflito que explodiu no meio dessa expansão toda. E olha, não era uma coisinha boba não, ameaçava a própria unidade daquela nova comunidade de fé. Esse versículo aqui é a chave de tudo. Presta atenção. Não era só uma discordância. Era uma queixa, uma murmuração com uma carga cultural pesadíssima, vinda de um grupo que se sentia deixado para trás. Mas afinal, quem eram esses grupos? Pensa assim, os helenistas eram judeus, claro, mas que viviam espalhados pelo Império Romano, fora da Judéia. Por causa disso, eles falavam grego e tinham muitos costumes da cultura grega. Eles tinham uma visão de mundo um pouco diferente. Já os hebreus, por outro lado, eram a galera da casa, digamos assim. Os judeus que nasceram e cresceram ali na Judéia falavam aramaico e mantinham as tradições locais mais fortes. Essas diferenças de língua e de cultura eram o pano de fundo perfeito para a faísca que estava para acender. E aqui tem um detalhe que é, fundamental para a gente entender a gravidade disso. A palavra grega para murmuração que aparece no texto é gongismos. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, não escolheu essa palavra à toa. É a mesmíssima palavra usada lá no Antigo Testamento para descrever o povo de Israel reclamando contra Deus no deserto. Isso mostra que o que estava acontecendo ali não era só um mimimi, era um perigo espiritual sério que ameaçava a unidade da igreja. E essa sacada do João Crisóstomo, um dos grandes pensadores da Igreja Antiga, é genial porque ela resume tudo. O problema não era maldade no coração das pessoas, não era preconceito de propósito, era um problema de logística, uma falha de administração causada por um crescimento que foi rápido demais e meio desorganizado. Certo. O palco está montado, a crise está instalada. E agora? Como é que os apóstolos, os líderes da igreja, lidaram com essa bomba relógio que podia dividir todo mundo? Vamos ver a solução cheia de sabedoria que eles encontraram? Essa frase dos apóstolos é o centro da solução. Eles tinham um dilema. Como cuidar do pão de cada dia das pessoas sem abandonar o pão espiritual, que era a palavra? Eles viram que não era certo abandonar o ensino, mas também entenderam que servir às mesas era essencial. A sacada não foi escolher um ou outro, mas criar um jeito de fazer os dois e fazer bem feito. E a forma que eles encontraram foi genial. Criaram uma nova função, um novo ministério, para garantir que tanto a vida espiritual quanto as necessidades práticas da igreja fossem bem cuidadas. Não era sobre um ser mais importante que o outro, mas sobre cada um ter o seu devido lugar e atenção. E o que a gente vê aqui é uma divisão de tarefas super inteligente. Os apóstolos focariam na oração e no ministério da palavra, que era o chamado principal deles. Enquanto isso, um novo grupo, que ficou conhecido como os Sete, cuidaria de todo o serviço prático. Eram dois ministérios diferentes, mas igualmente importantes para a saúde da igreja. E olha, é fundamental a gente entender que servir às mesas, a palavra grega é diaconia, não era tipo um trabalho de segunda classe, de jeito nenhum. Isso envolvia administrar doações, organizar a distribuição de alimentos, cuidar dos necessitados. Era um ministério de serviço ativo, um trabalho administrativo e de cuidado que era vital para o dia a dia da comunidade. E reparem só nos pré-requisitos para essa tarefa que era super prática. Não era só um bom gerente que eles queriam, não. Os escolhidos precisavam ter, primeiro, uma boa reputação, ou seja, serem pessoas respeitadas por todo mundo. Segundo, serem cheios do Espírito Santo, guiados por Deus. E terceiro, cheios de sabedoria, com discernimento para resolver os problemas do dia a dia.
Isso prova que, para a igreja primitiva, serviço prático era, sim, um ministério profundamente espiritual. Beleza. Eles tiveram essa ideia, a comunidade toda topou e implementaram a solução. E aí, o que aconteceu? Bom, os resultados foram imediatos e poderosos. Vamos ver o que essa decisão gerou. O efeito foi direto. Arrumando a casa, resolvendo o conflito interno, a igreja simplesmente destravou um potencial gigantesco para a evangelização. A palavra de Deus começou a se espalhar ainda mais e o número de discípulos não só cresceu, se multiplicou. E o resultado disso foi literalmente uma explosão de crescimento. O número de seguidores de Jesus se multiplicou em Jerusalém. Mas o detalhe mais incrível, gente, o detalhe que deve ter deixado todo mundo de queixo caído na época, foi que um grande número de sacerdotes do templo, o coração da religião judaica, também se converteu. Isso mostra a força do testemunho de uma igreja unida e organizada. E essa frase de Eusébio, um historiador da igreja antiga, fecha nossa análise com chave de ouro. A verdade do evangelho brilha, ela floresce quando a igreja consegue andar com essas duas pernas, a ordem, a boa administração e a piedade, a vida espiritual. Então, o que a gente pode tirar de lição prática dessa história toda? Primeiro, que crescimento vai trazer desafio, sempre. Segundo, que a unidade da igreja é algo precioso e a gente precisa lutar por ela com sabedoria. Terceiro, que o ensino da palavra e o serviço prático são como duas asas de um pássaro. A igreja precisa das duas para voar alto. E por fim, que uma igreja saudável por dentro se torna uma luz impossível de ignorar do lado de fora. E essa história toda, que aconteceu lá no comecinho da igreja, nos deixa com uma pergunta que vale ouro hoje. Como é que as nossas comunidades, as nossas igrejas, estão equilibrando a dedicação ao ensino da palavra com o serviço prático, com o cuidado com as pessoas? A resposta a essa pergunta pode ser, assim como foi para eles, a chave para o nosso crescimento e para um testemunho muito mais poderoso. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.